Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou responder mais uma vez uma tag sobre dirigir. Então essa vai ser a segunda tag que eu vou estar respondendo as perguntinhas. E quem me mandou as últimas perguntas foi o Lucas. Faz mais ou menos 5 meses que eu respondi essa tag e aí ele me mandou novas perguntas para eu estar gravando esse conteúdo aqui pro canal. Então se você quiser acompanhar, conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, gente, a primeira pergunta fala assim: que dica daria para quem está aprendendo a dirigir? Bom, a primeira coisa, assim, uma dica muito importante para quem está aprendendo a dirigir é praticar, né? Pegar o carro, fazer a autoescola, fazer o cursinho, se empenhar para poder aprender, tá bom? Porque assim, a gente só aprende realmente na prática. E uma outra coisa, né? Você só vai perder o medo dirigindo. Não adianta você falar que tem medo e continuar deixando o seu medo te dominar. Quando eu comecei a dirigir, eu também tinha muito medo mesmo. E eu lembro que eu só aprendi a perder o medo conforme eu ia pegando o carro, conforme eu ia dirigindo. Teve até uma vez que eu acho que foi meu irmão que deixou o carro na calçada. E aí, como eu não queria deixar o carro do lado de fora, ele tinha saído, eu ficava olhando assim pro carro do lado de fora e falava: o que eu faço? Será que eu guardo? Será que eu deixo o carro ali? Aí eu fui lá, tomei atitude, guardei o carro na garagem e ali foi onde eu comecei a perder o medo. Então, se você está aprendendo a dirigir agora e você tem esse medo, o que eu indico para você é você dirigir com medo mesmo, sabe? E se tiver alguém que possa te auxiliar assim nos primeiros dias, ir com você, né, para você ficar mais tranquilo, uma pessoa que tenha paciência, porque às vezes tem alguém da família que até te ajuda a dirigir, mas não tem paciência. Se você comete algum deslize, a pessoa já fica desesperada e desespera você também, então não adianta. Procura algum amigo, alguma amiga que vai ter realmente paciência, que mesmo que a pessoa fique com medo do lado, mas ela se contém para não te transmitir medo. Então procure ter alguém do seu lado que vai te transmitir confiança, sabe? Para você desenvolver dirigir e perder o medo aos poucos, porque é uma coisa que vai perder aos poucos. Eu lembro que eu também tinha dois amigos, né, que eles sempre iam comigo no lado do carona, né, pra me ajudar. E depois de um tempo, nem precisou mais que eles estivessem ali, né? Porque aí eu fui conforme eu dirigia no dia a dia, eu ia pra igreja, eu ia pro mercado, eu ia pra algum lugar que precisasse próximo, eu fui perdendo o medo aos poucos. Então essa é a minha dica aí pra você que tá aprendendo a dirigir. Pergunta número 2. Com quem aprendeu a dirigir? Bom, eu aprendi na autoescola, tá? Então, quando eu fui pra autoescola, eu não sabia praticamente nada de dirigir, nada mesmo. Meu pai já tinha comprado o carro na época, mas eu preferi aprender na autoescola, porque às vezes eu já ouvi falar muito que quando você vai pra autoescola e já sabe dirigir, você vai com muitas manias que lá podem atrapalhar você, né? Então é bom você ir. Se você já tem noção, pode ser melhor, né? Porque também cada pessoa é de um jeito, né? Tem gente que até sabe dirigir, chega na autoescola, consegue passar numa boa, consegue aprender numa boa. Mas já tem gente que tem mais dificuldade, né? Então é bom às vezes aprender na autoescola com o instrutor, tá bom? Com o instrutor. Pergunta número 3. De 0 a 10, quanto curte dirigir? Eu gosto muito de dirigir, eu acho que eu colocaria 7, porque quando a gente sai para dirigir, a gente tem que dirigir por nós e pelos outros, né? Porque tem muita gente que faz muita burrada no trânsito
Muita gente que acaba até causando acidentes e colocando a vida de outras pessoas em risco. Eu gosto bastante de dirigir, mas não é uma coisa que eu tenho feito com muita frequência, porque também tem esse lado chato, sabe, de dirigir, que você sai pra dirigir, mas você tem que... Sempre existe aquela preocupação, né, com a outra pessoa que está dirigindo, ou às vezes a gente se assusta com alguma coisa que acontece no meio do caminho. Então sempre antes de sair pra rua tem que orar, pedir a Deus para guardar, porque, né, a gente sabe que quando a gente está no volante, seja homem, seja mulher, sempre tem os perigos, né, na rua quando a gente sai para dirigir. Pergunta número 4. Já pegou estrada? Se sim, qual foi sua experiência? A única vez que eu peguei estrada foi quando eu estava na Bahia, né, que eu dirigi um pouco lá, mas foi 2 vezes só. Lá foi tranquilo, né? Agora dirigir em São Paulo é bem complicado, né, gente? O trânsito de São Paulo não é nada fácil. Pergunta número 5. Qual modelo de sapato usou na última vez que dirigiu? Com meia ou sem meia? Mostre. Bom, o último sapato que eu usei para dirigir foi a sapatilha que eu mostrei no outro vídeo, tá? Eu não vou mostrar aqui de novo porque já tá no outro vídeo, é a mesma sapatilha e eu uso sem meia, tá? Sapatilha eu não uso com meia. Ou às vezes eu dirijo com tênis também, né? Quando eu pego o carro para dirigir, eu uso o tênis ou a sapatilha. Pergunta número 6. Qual categoria é sua carta? A minha é B, tá? Só B. Pergunta número 7. Tem dificuldade com sinalização? Já tive um pouco, né? Principalmente com prestar atenção nas placas e dirigir ao mesmo tempo. Já teve vezes que eu dirigi para longe que eu precisei de auxílio de outra pessoa do meu lado, porque como eu não sou de dirigir muito, principalmente aqui em São Paulo, eu não tenho assim costume, né? Eu não conheço assim as ruas no sentido dirigindo, né? Como passageiro eu conheço, né? Eu sei onde entrar e tal. Agora dirigindo eu acho mais difícil, porque eu não pego o carro com tanta frequência como eu deveria. Então, se eu pegar o carro para ir em certos lugares, eu ainda precisaria de alguém para me auxiliar, ou então do GPS, né? Então eu acho que isso aí eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Pergunta número 8. Andaria com uma amiga que é pezinho de chumbo? Aqui, o significado de pezinho de chumbo é pessoa que anda vagarosamente. E aqui também fala que é motorista que dirige em alta velocidade. Então fica meio difícil entender, né? No outro vídeo teve essa pergunta, confesso pra vocês que eu odiei essa pergunta, porque eu não uso esse tipo de vocabulário no meu dia a dia, na minha vida. Mas aqui no dicionário tá falando assim, ó, pessoa que anda vagarosamente e motorista que dirige em alta velocidade. Então fica aí um pouquinho de dúvida se é uma pessoa que pisa fundo ou que breca demais, né? Mas assim, eu quase não saio com as minhas conhecidas que tem carro, então não posso dizer assim que elas são devagar ou pezinho de chumbo. Pergunta número 9. O trânsito te incomoda? O que me incomoda são as pessoas que não sabem dirigir, né? Tem pessoas que andam na nossa frente atrapalhando o trânsito, ou pessoas que andam devagar demais, ou pessoas que andam correndo demais. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. O trânsito hoje em dia é bem difícil porque tem aquelas pessoas que realmente sabem dirigir e infelizmente tem aquelas pessoas que não sabem dirigir, então acaba causando muito estresse. Hoje em dia o trânsito é causador de muito estresse, né? Às vezes a pessoa sai para trabalhar de carro, tanto trânsito que a pessoa já chega no trabalho cansado, ou volta para casa cansado também. Enfim, o trânsito incomoda assim um pouco, né? Mas a gente tem que saber sair dessas situações. Não dá também para andar por aí brigando com todo mundo, né? Pergunta número 10. Tem dificuldade de dirigir na chuva? Sim, tenho dificuldade,
principalmente quando começa aquela chuva muito forte, né? Ontem mesmo a gente foi pra casa do meu tio, quando a gente, tanto na ida quanto na volta, tava chovendo muito. E na volta, principalmente, a chuva aumentou assustadoramente. Aí meu irmão tinha que ligar o ar para poder desembaçar o vidro, então é bem difícil de dirigir, né? Eu já dirigi há muitos anos atrás na chuva e eu confesso pra vocês que é horrível. E à noite, então, é pior ainda, é muito ruim mesmo, né? Mas aí tem que abaixar um pouquinho só o vidro, ou então colocar o desembaçador pra funcionar lá o ar, pra poder desembaçar o vidro, porque é tenso. É muito ruim, é muito chato dirigir na chuva e perigoso também, né? Então tem que dirigir com atenção mais redobrada ainda do que nos dias normais. Eu acho também ruim dirigir quando o vidro é filmado, à noite principalmente. Eu acho que fica muito ruim de ver lá na frente. Pergunta 11. Tem noção de mecânica? Zero noção de mecânica. Eu lembro que quando eu fiz autoescola eu estudei bastante a parte mecânica, porque tinha a prova, né, que tinha que responder, mas assim, de pôr a mão na massa, de trocar pneu, não entendo nada de mecânica. A última pergunta, número 12, fala assim: liga o carro e dê umas aceleradas fundas. Vou ficar devendo essa porque eu não tô com carro aqui pra fazer, pra dar umas aceleradas, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, dessas perguntinhas. Muito obrigada ao Lucas que enviou essas perguntinhas aqui pra eu responder novamente. E é isso. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos. Muito obrigada por ter assistido. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E a gente se vê nos próximos vídeos.